Olá, meus amigos. Estamos aqui entrando num tema tremendamente relevante, que são as fontes de estímulo, de input de conduta. Sempre vamos repetir, somos consequência de nossas escolhas, mas nossas escolhas surgem em cima de estímulos, né? De algo que chega até nós, seja externamente ou seja de dentro de nós mesmos, né? Então, o primeiro passo nosso aqui, nós vamos distribuir esse estudo em 3 partes. Esse primeiro passo é dar uma olhada na psicologia humanística desenvolvida por Abraham Maslow, em 1943. Então, nós vamos começar, então, esse estudo sobre os estímulos de conduta, né, a partir dessa pirâmide das necessidades humanas. Esse é o tema do nosso vídeo. Então, vamos em frente. Olá, meu amigo. Antes de tudo, quero te pedir que ao final desse vídeo, se você gostou, dê o seu like ou mesmo o seu dislike. E se gostou, divulgue para os seus amigos. Faça comentários. Contribua com esse canal para o crescimento dele. Tá bom? Bom, estamos focando hoje a estímulos de conduta, inputs de conduta. Estamos, então, trazendo aqui Maslow, pai da terceira força da psicologia, psicologia humanística. Em 1943, ele desenvolve o que foi conhecido como a pirâmide das necessidades, onde organiza essas necessidades, né? E nós vamos fazer uma inversão na forma de explicar essas necessidades. Em vez de começar das mais baixas, fisiológicas, nós vamos começar as de cima, aquelas que caracterizam o ser humano. Quem é o homem? Autorrealização. Conhecido em inglês como self-actualization, significa que o indivíduo deve se atualizar a cada momento. Quem age de acordo com a consciência se atualiza a cada instante. Ele age de acordo com a consciência que ele tem. Mas se ele age através da mente, ele fica preso ao passado, ao que ele aprendeu, né, antes, e não de acordo com o momento presente, onde ele tem todas as alternativas, as melhores possíveis, para criar e desenvolver o novo e também viver de uma maneira mais em paz, menos estressada e menos angustiada. Então, autorrealização, realizar a potência daquilo que nós trazemos dentro de nós. Que potência é essa? A nossa essência, aquela substância que nos caracteriza como seres humanos universais, né? Em seguida, temos a autoestima, e essa é uma necessidade perigosa. Ela é importante porque você precisa acreditar em você mesmo para você poder crescer, mas muitas vezes a autoestima descamba para um estado egóico, um foco em si mesmo em detrimento das outras pessoas, sem considerar também o interesse das outras pessoas, só focar em si. Mas a autoestima quer dizer que eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado. Isso é o impulso natural do ser humano, que é diferente do estado egóico, que é um desvio ligado a esta necessidade. Muitas pessoas, e principalmente artistas, misturam autoestima com autorrealização. E com isso, se o máximo que ela pode conseguir é autoestima, então ela está focando o poder, a sua imagem, seu status profissional. Se ela tem uma casa boa, um carrão, um bom emprego, então ela fala, eu estou realizada. Não, realização não é isso. Ela está muito bem em termos de status, né? Em termos de mostrar para os outros que é uma pessoa importante, de poder, que tem posses, né? Ou tem influência na sociedade, mas isso é autoestima, não é autorrealização. Na verdade, a autorrealização e a autoestima estão em polos opostos. Enquanto que a autorrealização, para eu me realizar, eu foco o outro em primeiro plano. Na autoestima, a tendência minha é focar a mim mesmo em primeiro plano. Então, essa é a grande diferença dessas necessidades. Temos a necessidade de socialização, que é ser aceito num grupo social. Todos nós
sentimos falta de sermos aceitos em algum lugar. Por isso, fazemos parte de um grupo na igreja, no clube, na empresa, em algum lugar, ou mesmo no bar, fazemos parte de um grupo social. Queremos ser aceitos, reconhecidos, não é? Então, é muito importante atividades em equipe, em grupo. Então, essas necessidades de socialização, autoestima e autorrealização são altamente motivadoras, sendo que a de maior nível de motivação é de autorrealização. Mas, em seguida, temos as outras necessidades, conhecidas mais como higiênicas. Segurança. E vou puxar também já a fisiológica. Ora, aqui nós temos a área do instinto, de sobrevivência. Eu preciso da comida, preciso do sexo, dormir, né? Para sobreviver. E preciso me sentir seguro, protegido, né? Então, a segurança está ligada à questão da saúde, a ser assaltado, então, é me sentir seguro. Então, as duas necessidades inferiores, que é a fisiológica e segurança, são necessidades biológicas ligadas ao instinto. As necessidades de socialização e autoestima são necessidades psíquicas. A autorrealização é uma necessidade vinculada à essência do ser humano. Com o tempo, vamos verificar que esses três níveis de necessidades são geradoras de diferentes níveis de energia no nosso corpo, no nosso organismo. Enquanto que a autorrealização usa uma energia limpa, o ego, as outras energias psíquicas não são tão limpas assim, e depois temos as energias mais brutas ligadas ao instinto. Então, essa figura aqui, que nós acabamos de colocar, ela vai mostrar a questão do lado negro do ser humano e o lado claro, brilhante do ser humano. Então, é como se o ser humano nascesse no meio biológico, desenvolve o psiquismo e entende a sua potência como ser humano e vai, então, para esse outro nível, para o seu oposto. Mas, para efeito da educação, nós vamos verificar que o caminho correto é o inverso. Nós vamos gastar mais tempo nesse tema em outro vídeo. Então, aqui nós temos a pirâmide, novamente, com as figuras identificando claramente o sentido de cada necessidade. A necessidade fisiológica, veja, tem uma pessoa aqui comendo um hambúrguer, ou um sanduíche, não é? E, no entanto, nós vemos aí, por exemplo, sindicatos batendo panela na rua, dizendo da necessidade fisiológica, as pessoas estão passando fome. Mas a necessidade fisiológica, como ela funciona? Eu me sinto pressionado por falta de alimento no estômago, então há uma pressão na minha mente, eu estou preocupado em conseguir comida. Mas se eu como um pão com mortadela, essa necessidade passa. No outro dia, ou mais tarde, eu vou sentir essa necessidade de novo. Então nós temos que entender bem como funcionam essas necessidades, porque elas são muito mal utilizadas, né, no dia a dia e no nosso contexto social. Então, nós temos aqui a necessidade de segurança, bem claras, né? As necessidades de socialização, a necessidade de autoestima, de chamar a atenção, e a necessidade de autorrealização. O que é interessante do Maslow, que ele começa a psicologia humanística, e depois o que vai acontecer nos anos 60? Ele é o iniciador da psicologia transpessoal, que significa transcender o ego, ultrapassar essa barreira do foco em si, para ir para a realização plena, transcendência do ego, que é transpessoal, que aí você tem a sua realização plena. E aqui nós temos a falta de motivo, então motivação é motivo para ação. Então, veja, pessoas sem energia aqui, ó, estão desmotivadas, não tem motivo, não tem um estímulo adequado para que movimente essas pessoas, não é? Por isso nós temos que entender como lidar com a motivação, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou com as crianças, né? Aqui eu já tenho a origem da ação. Então, eu tenho motivo para a ação, então eu vou agir, né? Então, a ação define quem o indivíduo é. É a ação quem define os valores da pessoa e não o que ela fala. Muitas vezes eu vejo a pessoa falando de valores, mas o que interessa é a ação. É na ação que eu percebo o real valor que a pessoa tem ou coloca nas coisas, né? E não é porque a pessoa fala que aquilo é valor.
Aqui sempre existe aqui a figura, por exemplo, de algum artista, cantor, nesse caso, Elvis Presley. Imagine uma pessoa que na sua juventude, com 20 e poucos anos, já foi para Hollywood, já foi um dos artistas, né, mais importantes do mundo inteiro, já comprou uma casa, uma tremenda mansão, equivalente àquela que a gente vê no filme E o Vento Levou, tinha uma coleção de automóveis, aviões grandes, e em seguida, com 40 e poucos anos, passou a usar de drogas, mesmo drogas ilícitas, e acabou morrendo em função disso. Ou seja, autoestima, poder e status não são geradores de motivação. Nós temos que entender muito claro. Eu expresso um status, mas isso não me motiva. O que me motiva é a autorrealização. Então, às vezes, a pessoa para aí, busca ser reconhecido e quando chega, no caso de cantores, artistas famosos, consegue tudo aquilo que ele almejou. E aí? Aquilo não atende a pessoa, entra num vazio existencial e aí o caminho começa a ser buscar algumas coisas, elementos químicos, e vai por esse caminho doentio, né? Então aqui, ó, quero chamar a atenção também, nós estamos vendo figuras de funcionários da área pública. E é interessante, né? Porque muitos falam, eu não sou motivado, que não ganho bem, não tenho segurança no emprego. Mas, normalmente, na área pública brasileira, o funcionário tem estabilidade no emprego e tem um bom salário. E motivação? Às vezes, nível zero. A boa maioria, lógico que tem exceções à regra, tem muitos funcionários excelentes na área pública, né? Coloca o coração para atender a população. Mas, em geral, o que a gente vê é uma falta de interesse total da área pública com as pessoas. Mostra que há um equívoco nessa estruturação de como lidar com o ser humano no trabalho nesse setor, não é? Então, veja, as necessidades biológicas são higiênicas. Se você atende, não motiva. Se você retira, desmotivam. É assim que elas funcionam. E aqui nós estamos vendo, imagine o que está se passando aqui. Pessoas pichando, prédios. Olha, níveis altos. Sempre me impressionou essa figura. No meu entender, cada indivíduo, cada jovem que pichou uma área de um prédio desse, ela tem um potencial impressionante. Imagina o risco por qual ela passou para fazer essa pintura, fazer aí, deixar a sua marca. É impressionante. Ela está chamando a atenção para si. Ela não encontrou um caminho de autorrealização, mas ela encontrou um caminho de ser aceito pelos seus colegas e ser reconhecido para a sua equipe. Então, sua motivação tem origem na socialização e na autoestima, mas zero de autorrealização. Um indivíduo deseducado, ele vai para esse caminho. Por isso, a educação é o nosso caminho para conseguir essa grande mudança, né, em relação a um tema tão crítico como esse. Tantos jovens com tremendo potencial, potencial desperdiçado por não entender como funciona as nossas necessidades, né, e aquilo que significa evoluir para ser um ser humano com um nível de consciência mais alto. Então, está aí as drogas como saída, a pessoa fugir realmente dos seus problemas internos, porque não se encontrou o seu eixo, né? E isso está vinculado, então, ao crescimento de consciência para ter domínio dessas necessidades e expressar seu potencial humano. Bullying. Veja, olha que coisa tremendamente agressiva. Você reduzir o indivíduo, ou seja, atingir a autoestima do indivíduo. Todos nós queremos ser alguém, não tem nada de errado em querer ser, de realizar o seu potencial no trabalho, por exemplo, fazer um belo trabalho e ter o desejo de ser reconhecido, ou ser visto, ter um feedback como você está indo. Olha como é importante. E o inverso, sofrer bullying, alguém que desmereça quem você é, a potência que você é, e não acreditar na sua qualidade como ser humano. Então, isso é muito agressivo, ao mesmo tempo que a autoestima é algo natural do ser humano. E aqui nós temos uma situação que reflete a realidade da nossa sociedade. Jovens, a busca de socialização e a busca de autoestima.
Você usa o Facebook, usa todas as suas ferramentas de comunicação social e envia material para muita gente, estabelece já que você tem 100, 1000 amigos, e, na verdade, o que você está buscando? Ser reconhecido, ser amado, ser aceito num grupo social. Mas está preso a essa situação que está dificultando o indivíduo ultrapassar o nível de autoestima para autorrealização. E aí, o elemento crítico, volto a dizer, é a educação. O conhecimento de si mesmo para não sofrer esse tipo de bloqueio. Então, depois nós vamos ainda comentar para o futuro, mas a pessoa que se sente mal amada, se sentiu mal amada na sua infância, a tendência agora é querer chamar a atenção para si. E a internet é um ambiente fantástico para atender a essa questão e aprisiona o indivíduo no nível mais baixo, porque as energias biológicas e psíquicas ainda não são identificadas como elementos críticos, como ser humano. Ser humano é outra coisa. Ser humano é realizar sua potência como ser humano. É uma estrada a mais a ser perseguida. Aqui nós temos, por exemplo das crianças, como elas copiam os adultos, e na fase infantil, a grande preocupação é o sentimento de amor que elas tenham recebido, para que elas não tenham que ficar chamando atenção na fase da juventude e na fase adulta. Então, estão falando de estímulos de conduta de acordo com as necessidades humanas, de acordo também com o trabalho de Abraham Maslow, pai da terceira escola, terceira força da psicologia, que é a psicologia humanística. Era esse o material desse vídeo, e até breve.